Mais uma audio live, nossas lives quinzenais, onde aqui em meia hora a gente vai aprender alguma coisa, a gente vai discutir algum assunto importante de audiologia, tá? Então, primeiro deixa aqui nos comentários se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, né? Me sinto muito Ítala Marcílio fazendo isso, mas é preciso saber só para dar continuidade aqui, né? Então, comenta aí se vocês estão me vendo bem. Essa já é a nossa terceira audio live, gente, e a gente já conversou aqui sobre super mascaramento, a gente já conversou aqui sobre teste de Weber. Então, se vocês ainda não viram essa live, caiu aqui de paraquedas, quando terminar, porque eu não tenho certeza se eu vou conseguir gravar, obrigada, gente. Quando terminar, vocês vão lá e vocês assistam essas outras lives, porque elas ficaram realmente muito legais. Então, vai lá e assiste, tá? Que essas ficaram salvas. Essa eu vou tentar também deixar salvo, mas a gente já sabe que tudo pode acontecer aqui, né? Eu, como tecnologia da informação, eu sou muito uma grande audiologista, né? Então, é isso, minha gente. Vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre laudo de audiometria. E, gente, cada vez que a gente pensa em conversar sobre laudo... Obrigada, Dani. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. A Fran é minha amiga, a Fran é minha aluna 3, 4, 5 vezes. Então, estamos juntas. Quando a gente vai falar de laudo, é muito complicado, gente. Porque o laudo, cada um tem um jeito de descrever, cada um tem uma interpretação daquilo que está sendo falado. Então, é muito complicado, porque às vezes as pessoas tem muita resistência, né, à mudança. Eu mesma tenho resistência. Eu sempre fui muito resistente à mudança, né, em todos os sentidos da minha vida. Então, na minha prática profissional não seria diferente. E aí a gente pensa muito antes de falar de laudo, justamente por causa dessas picuinhas que existem. Ah, Bruna, mas eu faço assim, você tá falando pra fazer assim, mas eu faço assado. Então, o que eu quero falar e deixar aqui bem claro antes da gente entrar no assunto, discutir os laudos em si. A primeira coisa é que essa live ela vai ser feita com base no último guia de orientação que o nosso conselho fez, tá? Esse guia foi feito em 2023, então eu vou fazer a live com base nesse guia, tá? Então tudo que eu vou falar aqui, a minha referência tá lá. E aí, gente, tem duas coisas importantes. Primeiro é que as coisas vão mudando, as coisas vão atualizando. Então, como a gente fazia antigamente, de repente não é o jeito certo de fazer agora. Lá no Audioflix, eu tenho Audioflix desde 2022. A gente tem 3 aulas de laudo. Vocês sabem o que é isso? 3 aulas em que a informação foi mudando, a informação foi atualizando e eu vou me atualizando junto e atualizando os meus alunos junto. Então, de repente você vai ver essa live daqui 3 meses e as coisas já mudaram, né? Então a gente tem que entender que a gente vai sempre se atualizando. É por isso que no Audioflix eu tenho 3 aulas e se precisar eu vou fazer a 4ª, 5ª e quantas atualizações vierem, vai ser as atualizações que a gente vai fazer. Porque a gente tá num mundo em que as coisas vão mudando muito rápido, tá? E a segunda coisa importante, gente, é que, olha, o nosso conselho, ele fez um guia de orientação. Orientação, ai gente, eu tô me sentindo tão descabelada que quem disse que essa pessoa tava jogando tênis, né? Orientação não é uma ordem, tá? Então, se o nosso conselho te orienta a fazer algo, não sou eu que vou vir aqui estabelecer regras. Então, o meu intuito aqui nessa live é que a gente passar para vocês como que eu interpretei, como que eu faço e passar para vocês a mesma coisa que eu passo para os meus alunos, tá? Então, não vou aqui falar de regras e que vocês tenham que sair daqui fazendo do jeito que eu faço. É o jeito que eu interpretei, é o jeito que eu faço e a gente tá super aberto aqui a discussões, certo? Então, deixa eu fazer mais uma pausa dramática aqui, é que essa live, ela ficaria 1000 vezes melhor se a gente tivesse slides. Se eu conseguisse trazer exemplos pra vocês, o gráfico ficou assim, eu vou laudar assim. Aqui no Instagram a gente não consegue fazer isso. E quem sabe um dia no futuro a gente vai fazer lives lá no YouTube, onde a gente consiga fazer isso. Mas aqui a gente vai trabalhar com o que a gente tem, tá? Aquela história que eu já falei pra vocês. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem. Certo? Mas aqui vocês estão deixando as dúvidas, eu vou tentando explicar, né? Desenhar eu não vou conseguir, mas a gente vai conseguir se entender muito bem, eu acredito, tá? Então, minha gente, é o seguinte. Quando a gente faz uma audiometria, a gente tem a obrigação de fazer o laudo.
né? Graças a Deus a gente não é técnico que vai fazer o exame e outra pessoa vai laudar. Então, é a nossa competência laudar aquele exame que a gente fez. A gente não pode laudar exame de outro profissional, tá? Então, isso é completamente antiético, a gente não pode fazer. O médico, ele pode ter um técnico, o técnico vai executar o exame e o médico vai laudar. Isso está previsto no Conselho de Medicina. A gente não. A gente tem que executar o exame e laudar o nosso próprio exame, certo? Quando a gente faz a audiometria, a gente tem 3 possibilidades. Então, a gente fez a audiometria, olhou lá para o nosso gráfico, todos os limiares estão normais. É uma possibilidade. Olhou para aquele gráfico, todos os limiares estão alterados. Ou então, a gente vai ter alguns limiares normais e alguns limiares alterados. E é aí que o bicho pega, né, minha gente? Porque aí é que mora o perigo, né? Então, quando a gente tem o limiar normal, a gente não tem dúvida. Tá até descrito lá no nosso guia. Todos os limiares estão normais, então a gente vai laudar lá como limiares auditivos dentro do padrão de normalidade. Não tem erro, não tem segredo, não tem dúvida. Se todos os limiares estiverem alterados, então eu tenho uma perda auditiva. Se eu tenho uma perda auditiva, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que classificar essa perda auditiva. No meu laudo tem que estar descrito qual é o tipo de perda auditiva que eu tenho ali, qual é o grau de perda auditiva e qual a configuração de perda auditiva. Isso tem que ter no nosso laudo. Quando a gente pensa em tipo de perda auditiva, é muito simples, porque quando a gente vai falar em tipo de perda auditiva, a gente só tem o quê? Um autor descrito lá, um autor relevante que vai me ajudar a classificar o tipo de perda auditiva. Então, eu tenho que comparar o limiar de via óssea com o limiar de via aérea para saber se eu tenho uma perda condutiva, sensório-neural ou mista. Não tenho outra opção. Então, olhei para o limiar, olhei para o limiar de via aérea, olhei para o limiar de via óssea, eu vou definir qual o tipo e vou descrever. Aqui a gente está discutindo quando a gente tem todos os limiares alterados. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês vão me dando um toque aí. Principalmente as pessoas que tem mais aí, né, me conhece melhor aí, quiser dar um toquezinho, pode dar, tá, gente? Então, tenho todos os limiares alterados. Definir o tipo de perda auditiva é tranquilo, a gente só tem basicamente um autor descrevendo isso, então é tranquilo. Perda mista, perda condutiva ou perda sensório-neural. Isso tem que estar no meu laudo se eu tenho todos os limiares alterados. Aí eu tenho que definir o grau de perda auditiva, né? O grau de perda auditiva, a gente tem um pouquinho mais de discussão para ter em relação ao grau. Por quê? Porque o grau de perda auditiva, a gente tem muitos autores relevantes, né? A gente tem descrições na literatura que são de fato relevantes. Então, a gente pode usar, eu posso usar uma coisa, você pode usar outra, a Camille outra, a Pérola outra e assim vai. E aí, isso pode dar um cacau na cabeça do nosso paciente, né? Porque pensa bem, né? Ele faz um exame comigo e dá um resultado, faz com ela, dá outro, por quê? Porque a gente usa autores diferentes para classificar o grau de perda auditiva, né? Então, lá no guia, a gente tem várias tabelas. Gente, eu tô aqui com meus roteirinhos, né? Porque, como boa fleumática, pra não esquecer nada. Lá no nosso guia, a gente tem algumas tabelas, como eu falei antes. São autores relevantes que a gente é livre para escolher. Você, fonoaudiólogo, audiologista, você é livre para escolher qual autor mais se enquadra aí, o que mais cabe na sua realidade. Qual que eu, Bruna, uso? Lloyd Kaplan, tá? Acho que deveria usar a OMS? Acho, né? Acho que é um passo que eu vou ter que dar, mas como eu falei lá no começo, eu sou resistente à mudança. Então, ainda não mudei, então ainda uso o Lloyd Kaplan e ainda uso a média tritonal, tá? Vocês podem usar o que vocês quiserem, o que vocês acharem que se enquadra melhor na realidade de vocês, tá? Todas as tabelas que tem lá no guia são de autores relevantes. Então, não tem problema. Agora, eu vou dar 2 dicas para vocês. E volto a falar, é a minha opinião, tá? A primeira delas é que se você trabalha com muitos audiologistas, por exemplo, lá onde eu trabalho são acho que 12 ou 13 audiologistas, a gente tem que entrar num consenso, tá? Dentro da mesma clínica, a gente tem que falar a mesma língua. Porque não pode ser que o paciente é paciente de um médico X. Ele veio fazer exame comigo,
tá com uma surdez súbita. Eu vou classificar de acordo com a média tritonal, porque eu uso o Lloyd Kaplan. Semana que vem ele vem com a minha coleguinha, vai repetir esse exame, e a minha coleguinha usa o OMS e faz a média quadritonal. Gente, aí choca muito. O próprio médico vai pegar o exame, o paciente vai pegar o exame, o médico vai pegar o exame com uma semana de diferença. Eu falo assim, ué, mas o que aconteceu? Então, vocês são livres para escolher, mas se você trabalha com muitos audiologistas, é bom vocês, de repente, conversarem, trocar uma ideia, o que um usa, o que o outro usa, porque isso é importante aí pro diagnóstico, né, pro seu paciente, pro médico também que trabalha com você, tá sempre falando a mesma língua. Tem clínica que tem um responsável técnico e é ele que vai escolher. Tem clínica que vocês vão fazer democracia e vão votar. Tem clínica que vai ter um lá que é o mais estudioso e que vai acabar definindo. Então, conversem e votem se for preciso, mas usem a mesma, tá? Porque senão fica muito feio, gente. Parece até desorganizado. Mas como eu volto a falar, é a minha opinião, tá? E a segunda dica que eu tenho que dar é que você mesmo não fique mudando de autor. Sabe? Esse paciente aqui, mas se eu usar a OMS aqui, ele vai dar uma perda moderada, então eu vou usar o OMS aqui, sendo que eu sempre uso o Lloyd Kaplan. Não. Aí eu também não acho legal, entendeu? Você fica mudando entre você mesmo, eu acho muito, muito complicado isso. Então, defina o seu autor, honre o autor que você escolheu. E quando eu falo honre o autor que você escolheu, eu falo também, não só em você sempre usar o mesmo, mas em você ver lá o que tá descrito, como que ele descreve a perda auditiva, tá? Então, por exemplo, assim, o paciente tem uma perda auditiva profunda, mas eu fiz a média lá, tá profunda, então perda auditiva completa? Não, isso é uma descrição da OMS, não é uma descrição do Lloyd Kaplan. Então, se eu uso o Lloyd Kaplan, eu tenho que usar a descrição que ele sugere lá. Então, isso tá bem claro lá no guia. É só você olhar a média do paciente, ver quanto que deu a média, onde que ele vai se enquadrar e como que você vai classificar. Não tem erro, a gente não tem dúvida, né? A gente pode ficar na dúvida aí de que autor usar, né? Como eu falei, uso o Lloyd Kaplan, estou pensando em mudar para o OMS, mas eu tô fazendo quantidade de audiometria tão pequena, gente, que eu acho que eu não vou nem me meter nisso, né? Eu tô já fazendo só eletrofisiologia, então talvez eu nem me meta nisso lá na clínica. Como eu falei, são muitos profissionais, então não sei se eu vou me meter nisso. Outra coisa que tem que ter no nosso laudo é a questão da configuração. Se o paciente tem todos os limiares alterados, né? A gente tá nessa segunda possibilidade. Eu tenho que descrever, então, o tipo, o grau e a configuração. Gente, eu recebo tanta dúvida sobre a configuração que vocês não acreditam. Só que não tem erro. A gente tem uma tabelinha de configuração. Para essa perda ser uma perda ascendente, precisa acontecer isso e isso. Se para ser uma perda descendente, precisa acontecer isso e isso. Para ser uma perda, uma configuração em U, eu preciso ter isso e isso. Se o paciente não se enquadra lá, se o paciente não se enquadra em nenhuma das possibilidades que você leu lá, é porque é uma configuração irregular, tá? Então, não fiquem perdendo muito tempo, não fiquem comendo muita cabeça com isso, tá? Que sonho cor-de-rosa. É verdade, Paula, meu mundo cor-de-rosa. Não fiquem perdendo muito tempo ali nas configurações da perda auditiva, porque você tem uma descrição, você precisa, às vezes, perder um tempinho ali. Peraí, deixa eu olhar o gráfico do meu paciente, deixa eu ver aonde ele vai se enquadrar. Não achei, ele não se enquadra em lugar nenhum. Primeiro ele tá descendendo, depois ele sobe, depois ele volta a cair. Eu já vi configuração em W descrito e isso não existe. Então, assim, a gente tem que ter muito critério aí na hora de fazer essa avaliação. Mas não tem erro, gente. A gente pega a configuração, olha pro gráfico. Eu não sei de cabeça? Imprime a tabelinha. Imprime a tabelinha, vai lá e vê no que ele se enquadra. Ele não se enquadra em nada, ele tem uma configuração irregular, tá? Até aqui tudo bem? Até aqui tá tranquilo? Não temos dúvidas? Me coloquem aí qual que é a classificação que vocês estão usando, pra eu saber o que tem mais aí no mercado. Quem usa OMS aí? Quem usa Lloyd Kaplan como eu? Tenho certeza que as fonossauras tudo vai usar Lloyd Kaplan aqui.
Fala aí pra mim o que vocês estão usando. Agora a gente vai entrar no BO. Agora a gente vai entrar no BO, porque classificar quando a gente tem tudo normal é uma coisa, quando a gente tem tudo alterado é uma coisa, mas quando a gente tem aí, começou a misturar, umas coisas estão normais, uns limiares estão normais, outros... Olha lá, as fonossauros tudo usando Lloyd Kaplan. Vocês entregam, a gente entrega, né? Tudo é meu time, tudo fonossauro. Então é isso, minha gente. Quando a gente tem as novinhas aí também, tem as fonos novinhas aí também usando o OMS. Eu acho que a gente vai acabar mudando. Eu também não me sinto confortável com a OMS, Andréia. Não me sinto confortável. Eu acho que nossa, se eu continuasse na audiometria ia ser uma luta. Ia ser uma luta pra mim, de fato, mudar. Mas eu ia acabar mudando, tá? Porque eu acho que a média quadritonal ela é muito mais válida. Se a gente for pensar em configuração de fala, né? Eu acho que a média quadritonal, ela vai entrar pra ficar. Daqui a pouco vai ser, na minha opinião, daqui a pouco vai estar todo mundo usando a MS, tá? Mas, como eu falei, enquanto a gente tiver lá a opção de escolher, eu ainda escolho Lloyd Kaplan. Então tá. Então é fácil a gente descrever, a gente laudar quando a gente tem a áudio normal. É fácil, entre aspas, a gente laudar quando a gente tem todos os limiares alterados. Mas tá, Bruna, quando a gente tem perda auditiva em alguns limiares e outros limiares normais, é aí que mora o perigo. É aí que mora as dúvidas. É aí que a gente às vezes erra, né? Então, quando a gente tem alguns limiares normais e outros alterados, a gente tem ainda duas possibilidades aí. Vocês veem que tá tudo muito em tópicos essa live hoje, né? Ela usa porque é o protocolo de homem trabalho. Isso acontece muito, né? Então, a gente tem que se adaptar naquilo que a gente tá vivendo. A gente entrou, todo mundo usa o OMS, tá? Se você gosta de Lloyd Kaplan, você vai ter que mudar, né? Como eu falei, é importante ter um protocolo. Mas então tá, a gente tem duas opções. Quando eu tenho os limiares normais, alguns limiares normais e outros limiares alterados, eu tenho duas possibilidades aí. A primeira delas é que a média, eu vou falar média tritonal porque é o que eu uso, tá? Então, a média tritonal do meu paciente está normal, mas eu tenho alguns limiares alterados. Se eu tiver a média do meu paciente normal e alguns limiares alterados, é uma possibilidade. A outra possibilidade é o contrário. Eu vou ter uma perda auditiva na média e alguns limiares podem estar normais. Essa possibilidade é a mais fácil, porque se eu tenho perda auditiva na média tritonal ou quadritonal, eu vou descrever a perda auditiva, né? Então, eu vou classificar minha perda auditiva como se eu tivesse todos os limiares alterados. Não me importa esses limiares que estão normais. E, gente, eu não tô falando aqui que, não é relevante. É relevante, mas não pro meu laudo, tá? Então, eu tenho uma perda auditiva na média, mas eu tenho uma perda, ela é ascendente. Então, os graves do meu paciente tá ruim, e aí eu vou chegando lá em 3, 4, tá tudo bom. Bruna, então eu não vou colocar que esses limiares estão normais? Não, se eu tiver uma perda auditiva na média, eu vou descrever a perda. Então, é uma perda auditiva do tipo sensório neural, de grau leve, configuração ascendente. E isso já vai me dizer que os meus limiares estão melhorando. Então, eu não preciso me preocupar em relatar os limiares que estão normais quando eu tenho uma perda auditiva só na média, tá? Claro? Porque agora que o bicho vai pegar, minha gente. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Agora ficou bom. Peraí. Aí o filtro dando BO. Ficou claro, minha gente? Tudo certo? Que agora é que a gente vai entrar no BO. Nathalie, minha recepcionista favorita. Nossa, ela vai salvar isso aqui. Ai, gente, não dá pra ficar fazendo sinal, né? Porque fica saindo. Mas vamos lá. Então, a outra possibilidade que a gente tem é quando a gente tem a média normal e a gente tem limiares, alguns limiares alterados, que é aí que eu acho que é onde a gente tem mais dúvida, tá? O que acontece?
Antes a gente descrevia tudo. Então, eu tenho limiares auditivos, média tritonal dentro do padrão de normalidade, com limiares alterados ou com perda auditiva na frequência X. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma perda auditiva na frequência de 4.000 Hz. Antes eu descrevia assim, e eu tenho aula lá no Audioflix ensinando a fazer assim, porque era como a gente fazia antes. Então, média tritonal dentro do padrão de normalidade com perda auditiva na frequência de 4.000 Hz. Hoje, com essa nova atualização, isso mudou. A gente não tem mais que falar do que está normal. A gente só vai descrever e chamar a atenção para aquilo que está alterado. Então, antes, quando eu escrevia lá que a média estava normal, isso acabou. Agora, eu só vou escrever perda auditiva na frequência de 4.000 Hz. É muito estranho, não é? Fala a verdade, a gente que estava acostumada a colocar, parece que está faltando informação. Só que isso, gente, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. A gente tem que ir aí, ó, faz uma, faz duas, conversa com o médico, vai lá e fala, ó, o nosso conselho tá orientando a fazer assim. E eu sinceramente acho, gente, que é para ficar mais objetivo o nosso laudo, né? No começo eu tinha uma resistência, eu não queria fazer assim de jeito nenhum. Mas isso deixa o nosso laudo muito mais objetivo. E outra coisa, chamar a atenção aprendi do jeito antigo. Pois é, Naya, agora vai ter que mudar. Já formou aí com mudanças, né? Então, assim, gente, ó, agora chamar a atenção da perda auditiva é muito mais importante para o paciente, porque o paciente que tem perda auditiva e ele lê lá que ele tem a média normal, ele ignora o resto das informações. Então, é muito importante a gente chamar a atenção para a perda auditiva. Então, ficou aí meio... exatamente, Paulo. O paciente leu normal e ele, ó, esquece o resto. Então, ficou mais objetivo, ficou mais claro. Tem perda auditiva na frequência tal. Ponto. Agora, a gente vai chegar aí, tá, Evelyn? Quando a gente tem perda auditiva em algumas frequências, a gente pode colocar configuração e a gente pode colocar tipo. Mas antes de falar de colocar o tipo, eu tenho que explicar uma coisa para vocês, que isso mudou também a minha concepção. Quando a gente tem perda auditiva só em algumas frequências, a gente jamais vai classificar o grau, tá? Então, a minha perda auditiva é a partir de 4. Ou então, a minha perda auditiva é só em 4. Aquele paciente respondeu em 50 em 4.000 Hz. De jeito nenhum eu vou colocar que essa é uma perda moderada, que essa é uma perda... Não, de jeito nenhum. É perda auditiva isolada. Eu só vou descrever que existe perda naquela frequência sem classificar o grau. A gente não classifica grau de perda auditiva em frequência isolada. Tá escrito exatamente desse jeito lá no guia, tá? Então, grau de perda auditiva a gente não classifica em perda auditiva de frequência isolada. Grau é para quando a gente tem alteração na média, seja ela tritonal, seja quadritonal. Para a gente classificar o grau, a gente tem que ter perda na média. Agora, eu posso classificar o tipo de perda auditiva. E isso era uma coisa que eu não fazia. Então, se é uma frequência onde eu testei a via óssea e eu vi que ali eu tenho um componente sensório neural, eu posso descrever o tipo de perda auditiva. Então, se nessa frequência de 4.000 Hz, eu tenho aí que o paciente respondeu em 50 decibéis a via aérea e em 50 decibéis a via óssea, eu tenho uma perda sensório-neural na frequência de 4.000 Hz. Certo? Eu não gostava de fazer assim, gente. Quando eu comecei a discutir essa questão de laudo, existia gente que defendia que tinha que colocar e existia gente que falava que não tinha que colocar. Eu me apeguei naqueles que só descrevem a perda sem falar em grau, em tipo, e fiquei naquilo. Mas agora o próprio manual do conselho já falou que é importante a gente descrever o tipo. Então, se você tem condições de falar do tipo, e para você ter condição de falar do tipo, você precisa fazer a via óssea, então você pode descrever o tipo. E a configuração também, se o paciente tem a média normal, começou a cair em 2, em 3, em 4, você pode colocar lá
que é uma perda descendente a partir da frequência de 2000 Hz. Se todos os limiares estiverem em 20, faça a óssea acopla, posso laudar como? Esse aí é o nosso BOzinho, né? Então, assim, quando eu tenho um limiar em 20 e eu tenho uma óssea acoplada, a óssea ela é normal até 15 decibéis. Uma óssea em 20 já é um componente sensório neural. Então, você pode colocar limiares auditivos. Meus alunos, eu tenho certeza que eles sabem laudar. Limiares auditivos dentro do padrão de normalidade com presença de componente sensório neural, tá? Porque você tem uma alteração sensório neural aí sim. Assim como se tiver o gap, tá? Então, eu tenho 20, tá? A minha aérea tá em 20, a minha óssea tá em 5, você pode laudar que os limiares auditivos estão normais, mas você tem a presença do componente condutivo, ó lá. A Paula falou tudo. É isso mesmo, tá? É assim que a gente vai descrever e chamar a atenção para aquilo que não está normal. Óssea em 20 não é normal. Gap aeroósseo, mesmo que eu tenha limiares em 20 e 25, também não é normal. Então, a gente tem que chamar a atenção para aquilo que não está normal, tá? E aí, outra dúvida comum que eu recebi de uma aluna que é muito querida, que ela já me avisou que ela não ia estar nessa live, mas ela me perguntou quando não tem resposta nenhuma, o paciente não respondeu nada, como que a gente lauda? E aí, gente, é importante você ir lá na tabelinha aqui do autor que você escolheu, lá da referência de grau, e ver como que ele lauda. Porque, por exemplo, uma perda auditiva, uma ausência de resposta no Lloyd-Kaplan é uma perda auditiva profunda. A ausência de resposta na OMS é uma perda auditiva completa. Não gosto desse termo, a minha aluna também não gosta, mas ela usa a OMS, então ela tem que usar esse termo, tá? Eu não gosto do termo anacusia, já expliquei isso num Rios aqui. Eu acho que anacusia uma das definições de anacusia é perda auditiva completa, é ausência total de resposta e a gente tem um limite no nosso equipamento, tá? Então, aprendi a laudar no Audioflix. Então, anacusia é um termo muito forte, quando a gente tem um limite no nosso equipamento. Então, eu coloco perda auditiva profunda, porque é assim que o meu autor usa. Perda auditiva profunda, meu autor, né? Aquelas. Perda auditiva profunda com ausência de resposta até o limite do equipamento. Tá? É assim que eu laudo esses casos. E aí, gente, pra gente terminar, eu vou passar aqui alguns minutinhos, eu acho que laudo é assim, né? Mas pra gente terminar, eu gosto um pouquinho de falar como não fazer. Quem é meu aluno aqui sabe, eu tenho aula no Audioflix como não fazer, porque eu acho que é um método que fixa bem. A gente olha aquilo e fala, meu Deus do céu, o que é aquilo, né? Então, eu acho que vale a pena, numa aula de laudo, a gente reforçar algumas coisas. E uma delas é que a gente não deve usar o termo rebaixamento. Gente, quem é formado há mais tempo, quem é fonossauro aqui, já usou rebaixamento. Eu tenho certeza que em algum momento eu vou achar uma audiometria com o termo rebaixamento meu. Só que a gente vai evoluindo. Rebaixamento a gente não usa mais, porque é um termo contraditório àquilo que a gente está fazendo. Então, assim, rebaixamento, a audição do meu paciente, ela não está rebaixando, ela está piorando, ela está aumentando. De 25 para 40, não estou rebaixando, eu estou aumentando isso. Então, o termo rebaixamento é um termo errado, tá? Outra coisa que não deve acontecer no nosso laudo é perda auditiva de leve a severa. Pelo amor do Senhor, minha gente, não façam isso. Não existe perda auditiva de leve a severa. Existe perda auditiva leve de configuração descendente, que significa que ela está piorando, mas não de leve a severa. Isso não existe mais. Então, essas duas coisas, você saindo daqui sabendo que com isso não vamos falar rebaixamento, não vamos usar perda auditiva de leve a severa, eu já fico feliz da vida, tá? Gente, tem mais coisa pra gente conversar, tem mais coisa pra gente discutir, mas meu prometido é meia hora, a gente já tá batendo esse tempo, tá? Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui. Falar de laudo é muito complicado, a gente às vezes é engessado. Eu sempre fui muito engessada, gente, eu odeio mudança, tá? Eu odeio mudança. Então, a gente às vezes tem que
se cobrar um pouquinho e entender que a gente precisa mudar. Na última aula de laudo que eu fiz pro Audioflix, eu, como sempre, coloco uma frase no final. E essa última aula, que é com base nesse último guia, eu coloquei a frase no final que é assim: não existe evolução sem mudança, tá? E é isso que eu quero deixar aqui pra vocês. A gente é um pouco resistente à mudança, mas a gente precisa pensar que com a mudança a evolução vem, tá? Então, quando uns profissionais renomados sentam e tentam... Olha lá, gente, propaganda do Audioflix eu nem pedi, viu? Quando a gente... Obrigada, viu, querida? Quando a gente... Um monte de profissional senta e discute e define um jeito melhor de escrever, eles são profissionais renomados, então eles estão tentando fazer a melhor maneira pra gente descrever, pra ficar uma coisa mais objetiva, pra ficar uma coisa mais clara, né? Pra todo mundo tentar falar a mesma linguagem, então tentem aceitar isso, tá? E eu me incluo nessa, né? Eu não gosto de mudança, mas sempre tô lá. Vem a mudança, peraí, deixa eu estudar, deixa eu ver o que eu vou passar para os meus alunos. Lá no Audioflix eu coloquei gráficos, né? Então eu coloquei, o gráfico era assim, antes a gente fazia assim, agora a gente faz assado. Então isso é muito importante, tá? Que a gente não consegue trazer gráficos, mas eu acho que deu pra gente dar uma pincelada aí na questão dos laudos, tá bom? E eu vou falar pra vocês uma coisa. A próxima live eu vou falar sobre dinheiro, audiologia e dinheiro. Eu vou falar sobre se compensa, se não compensa. O título da live vai ser Audiologia Compensa. E essa live eu não vou deixar salva. A de hoje sim, mas quando eu for falar de dinheiro eu não vou deixar salva. Talvez dentro do Audioflix. Mas não vou deixar salva porque a gente não quer polêmica, né? A gente quer falar a verdade. Então eu vou abrir todas aqui eu vou abrir tudo aqui, mas a gente tem que ter cuidado aí pra falar de dinheiro, né? Que as últimas vezes que eu falei de dinheiro no Instagram, teve gente batendo na minha porta, lá no meu consultório, tá? Mas isso é uma coisa que eu vou deixar meio fechado aí. Quem perguntou aqui aonde que a gente encontra, a gente no site do Conselho, tá? No site do Conselho Federal, tá o último guia. Quem não achar e quiser mandar mensagem no meu Instagram, eu envio, tá bom? Eu tenho o PDF, eu envio, tá bom? É isso, minha gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Desculpa a gente passar aqui um pouquinho, né, sobre aí os minutinhos, mas eu acho que é importante a gente deixar tudo bem alinhadinho. Um beijo pra vocês e até a próxima live, meus queridos.